A paz do Senhor, querido professor e professora. Seja bem-vindo a mais um EBD Podcast. Estamos aqui para encerrar a lição da revista número 7, né? Essa revista que trouxe para nós aí vários ensinos a respeito do Espírito Santo, da ação de Deus, da promessa, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas e também dessa ação espiritual pessoal em nós, né? Como o Espírito Santo age pessoalmente em nós, mas age como? A partir de quê? Né? E aí, para encerrar a lição, para encerrar a revista, né, de número 7, a última lição, a lição número 13, traz para nós o tema de buscando o batismo no Espírito Santo. Essa lição, o texto base dessa lição se encontra lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, e também na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 11. Mas aqui em Lucas 49, quero só trazer a referência desse texto, é que diz assim para nós: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Poder para quê? Poder para quê? Nós precisamos desse poder em nossas vidas. Então, a Bíblia diz, da lição de hoje, fala assim: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Lucas, capítulo 11, no versículo 9, né, traz para nós esse texto, que também é uma grande reflexão para nós. Entendermos que o batismo do Espírito Santo, muitas vezes, pode acontecer de forma espontânea, eu já vi casos, irmã Sheila, de pessoas que são batizadas no Espírito Santo assim que aceita Jesus, né? Mas também eu fui uma testemunha disso, né? Que eu passei alguns anos, acho que 2 anos, depois que eu aceitei Jesus, para poder ser batizada, e depois de uma busca bem incessante. Então, como eu já disse aqui, né, já chamei aqui ela pelo nome, mas antes de dar início à nossa lição, eu queria apresentar a irmã Sheila, que está conosco em mais essa lição, para nos ajudar aqui, para contribuir conosco na lição número 13, no encerramento aqui da revista número 7. Irmã Sheila, por favor, apresente-se. A paz do Senhor, queridos professores, professoras da classe dos pré-adolescentes. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós chegamos à lição de número 13. Glórias a Deus, mais um trimestre vencido, mais um trimestre em que a mão poderosa de Deus esteve conosco todos os dias, nos abençoando. E aí, estamos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos servindo ao Senhor no departamento de ensino da sua casa. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida da irmã Leide e pela sua vida, professor, professora, que tem se doado para fazer esse trabalho tão importante que é o trabalho do ensino da casa do Senhor. Então, que Deus venha nos abençoar hoje, através dessas dicas pedagógicas que nós vamos trazer para vocês, para que as suas aulas possam ser ainda mais abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Amém, amém. Nós aprendemos aqui com o ensino, né, no departamento de ensino, nas muitas palestras e cursos e dinâmicas e oficinas que a gente participa, que a lição da EBD não começa no domingo, ela começa na segunda-feira, né? É necessário começar a estudar na segunda-feira. E um dos objetivos da nossa lição, né, são 3, mas o primeiro diz assim, que entender a importância da submissão e de seus benefícios. Do benefício de quê? Da submissão, claro, né? Identificar o que significa ter fome e sede de Deus.
e pontuar que é preciso perseverar em oração para receber o poder do alto. Então, partindo do princípio, né, que a nossa lição começa na segunda-feira, quando o professor começa a estudar, é interessante para esta lição especificamente, e para essa lição, tanto a lição número 13, né, como com esse tema, né, dessa busca pelo batismo do Espírito Santo, trazendo essa reflexão do texto de Lucas, do capítulo 11, do verso 9, que fala na insistência e na persistência, né, da oração ali, quando ele traz essas referências, né, peça e você recebe, busque e você encontra, bata que a porta será aberta. Então, ela está falando o quê? No princípio, na insistência e na persistência de uma busca, não é verdade? Então, para essa primeira parte, né, eu queria iniciar essa dica pedagógica dessa semana, porque iniciando do princípio, que é a segunda-feira, que é o início, que marca o primeiro dia dos nossos estudos, eu gostaria de sugerir ao professor e à professora que nos acompanha, né, que também dê início a um propósito de oração com seus alunos. Se você tem lá o grupo da sua sala, né, o grupo dos pré-adolescentes, da classe de pré-adolescentes, você tem esse acesso abertamente com os seus alunos, então, sugere lá para eles um momento de oração, de leitura dessa palavra. Inclusive, essa palavra pode ser a sugestão diária que a lição já traz para nós, né? Aqui fala na segunda-feira, no Salmo 37, na terça-feira fala em Atos, no capítulo 10, do versículo 44 a 46, na quarta, em Marcos 16, 17, na quinta, Atos 2, 39, na sexta, Atos 4, 31, e no sábado, Efésios 5, 18. Né? São textos que vão trazer aí enriquecimento e vão trazer clareza para os nossos alunos em relação a esta busca espiritual que é bater ali na porta, né? Insistir com o Senhor por este revestimento de poder, porque essa é a explicação prática do batismo no Espírito. É um revestimento de poder né, para a busca, para o trabalho evangelístico, principalmente, para anunciar às nações quem é Jesus e o que ele faz por nós, porque nós já aprendemos que há uma mudança no nosso caráter. Né? Nós aprendemos na lição número 11 que há uma mudança no nosso caráter quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos essa ação do Espírito Santo em nós, há também uma produção, né? Uma construção dentro de nós, a produção de um novo caráter, do caráter de Cristo, e nós precisamos dar testemunho dele, nós precisamos evangelizar, nós precisamos mostrar ao mundo que Jesus é Senhor nas nossas vidas e que ele tem coisas boas, né, para oferecer para quem quiser, porque o Senhor tem vida e vida em abundância. O Saber Escolar número 1 diz que um verdadeiro cristão deve buscar o Espírito Santo de Deus. Então, buscar é buscar. Buscar o Espírito Santo de Deus é orar, é ler a sua palavra, é insistir na oração, é esperar uma resposta do Espírito Santo. Não é só se ajoelhar lá e dizer, Jesus, eu estou aqui, né? Muito obrigado pela minha vida, abençoa a minha vida e a minha família, e muito obrigada, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Não é? Não é essa a oração. É insistir, é bater, é realmente buscar. E o professor, ele também tem essa responsabilidade espiritual com seus alunos, principalmente quando nós estamos falando de batismo no Espírito Santo. E o professor está ensinando a respeito de. Então, nós precisamos, sim, incentivar os nossos alunos. Vamos fazer uma semana de oração com eles, uma semana de busca, uma semana de insistência, porque quem sabe lá quando nós encerramos a aula com uma oração, com um momento ali em que você vai chamar os seus alunos
para fazer ali um círculo, dar as mãos e fazer uma oração pedindo o batismo no Espírito Santo, quem sabe o Senhor não se manifesta, né? E traz sobre aquele grupo de alunos, que seja um, que seja dois, que seja três, ou que seja 10, que o Senhor batize a todos, né? Ou que batize um, mas que o Senhor manifeste-se em meio a esses pré-adolescentes, para que eles consigam ver. Irmã Sheila, eu tenho o desejo de que os nossos jovens e pré-adolescentes, eles vejam a ação do Espírito Santo na vida deles, que eles sintam o poder de Deus transformador, esse poder que realmente nos reveste e que nos dá capacitação para transmitir aquilo que ele nos dá, e nos dá de graça, e nos dá em abundância. Não é verdade? Amém, mãe Leide. É dessa forma que nós desejamos que os nossos pré-adolescentes estejam, né? E aí, como dica pedagógica também para a lição do número 13, eu gostaria de trazer algumas informações importantes para o encerramento da lição, né, no modo geral. Então, Sim. professor, nós estamos encerrando a lição, e aí, além de trabalhar essa lição de número 13, sugiro também que você faça rapidamente ali, de acordo com o tempo que nos é dado, uma fala geral, né, da lição do trimestre como um todo. Veja também quantos estudantes da sua sala frequentaram todas as lições. Veja também aqueles que estão mais ausentes. Para aqueles que estão com a presença aí, nota 10, eu sugiro que você traga um certificado para eles, um brinde, Amém. um chocolate. Eles adoram guloseimas, né, baganas. E aí, como uma forma de incentivá-lo, como uma forma de agradecer por ele ter estado disponível a participar de todas as lições ao longo do trimestre. E aí, para aquele que não teve uma assiduidade muito positiva, eu sugiro, professor, que você converse com a família, se for possível, que convide esse pré-adolescente a estar mais presente. Se for possível, ligue para ele no sábado, pergunte a ele o que é que está acontecendo, que ele está faltando na aula da EBD. E aí, com certeza, essa aproximação vai fazer com que seu aluno esteja ali mais motivado a participar. E em relação a essa lição do número 13, que traz essa temática tão especial, que é de buscar o batismo com o Espírito Santo, eu trago como dica pedagógica encarar o batismo como um presente de Deus, né? E então eu tenho uma sugestão bem interessante, professor, leve um brinde, pode ser aí uma caixa de chocolate, uma caixa de bis, algo que caiba dentro do seu orçamento, né? Algo que seja prazeroso para a turma e, ao mesmo tempo, que caiba dentro do seu orçamento como professor da EBD. E aí coloque, dentro desse presente, coloque uma mensagem ou um versículo que fale sobre o batismo com o Espírito Santo. E antes de você iniciar a dinâmica propriamente dita, você apresente o presente bem embrulhado, leve esse presente embrulhado, a caixa de chocolate, uma caixa de bis, enfim. E aí você apresente o presente lá para a turma e pergunte: pessoal, quem aqui gosta de ganhar presente? Não tenho dúvida nenhuma que todos eles vão dizer que gostam. Quem é que não gosta de ganhar um presente, né? Afinal de contas. E aí você explica para eles que o batismo no Espírito Santo é um presente especial que Deus preparou para todos os seus filhos. Mas, para receber, nós precisamos desejar, pedir e esperar com fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aí você vai começar a dinâmica, né? A dinâmica propriamente dita. Você vai começar a louvar, a cantar um louvor, e enquanto você canta esse louvor, você entrega o presente na mão de um deles e pede para eles irem passando de mão em mão até terminar o louvor.
Quando terminar esse momento de louvor, você vai pedir para que aquele aluno que estiver segurando o presente, ele venha a abrir o presente. E quando ele abrir o presente, a primeira coisa que ele vai fazer é ler a mensagem que você colocou, ou então o versículo, né? Se você for colocar versículo, eu sugiro que você coloque aquele que está em Atos 1:8, que diz que e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é uma sugestão dada aqui nesta dica. E aí você pede para eles abrirem, eles vão abrir, vão ler a mensagem que você colocou lá, e aí você pede para que aquele presente ele compartilhe com a turma. Ele não vai ficar com a caixa de chocolate para ele vai distribuir os chocolates ou os bits com todos que estiverem presentes lá na turma. Então, garanta, professor, professora, que ninguém vai ficar sem receber. Se caso aquela caixa não seja suficiente para todos, tem ali uma reserva para que todos recebam. E quando eles receberem, né? Todos eles receberem, você vai mostrar que, assim como todos esperavam receber o presente, também nós precisamos buscar com a expectativa o batismo do Espírito Santo. E aí você vai fazer esse paralelo, né? Entre esse presente que você levou e o batismo. E aí você vai explicar que para receber o batismo com o Espírito Santo, 3 atitudes deverão estar envolvidas. Que primeiro é a oração. Eles deverão estar sempre orando com o coração puro, o coração aberto para receber. Devem estar sempre louvando também com alegria ao Senhor. Fala para eles que lá em Salmos 22, verso 3, se não me falha a memória, diz que Deus habita entre os louvores. E aí também, além de orar, de ler a Bíblia, de louvar, eles também precisam de ter fé. Ter fé de que o batismo no Espírito Santo é para todos. E aí você vai encerrar concluindo que o batismo do Espírito Santo não é algo distante, não é algo difícil, mas é um presente que Deus concede no seu tempo e que vale a pena buscar com fé e com amor. E é essa, irmã Eleide, a dica pedagógica que eu trago aqui hoje para os nossos professores, relativa à lição de número 13. Amém. É bênção de Deus, porque a senhora foi bem completa, né? Aí falando aí, orientando orientações gerais acerca do encerramento do trimestre, e é bênção para as nossas vidas, porque muitas vezes o professor não está atento, né, a esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora de virar o trimestre. Né? Na hora de encerrar o trimestre e iniciar outro, porque o aluno que está ali sendo, de alguma forma, visto, né, lembrado, de alguma forma está sendo atraído, né, que sejam pelas guloseimas, porque eles amam, né, que seja até pelo próprio benefício dos nossos relacionamentos mesmo na EBD, mas ele está ali sendo visto e ele gosta de ser visto, ele gosta de ser tratado bem. Então, que seja bênção para as nossas vidas. Eu estava vendo aqui, né, só para complemento da lição de hoje, que a senhora colocou bem, que é a questão da expectativa, né? É necessário esperar em Deus. Então, a gente busca na expectativa, a gente vai na expectativa, a gente espera na expectativa, né? Eu estou ali esperando, de repente não chegou a minha vez, não tinha mais o bombom, né? Não tinha mais o presente, mas eu estava na expectativa de receber. Mas eu tenho certeza que na próxima aula eu recebo, ou então a minha professora vai trazer um extra aqui e eu vou receber, porque nós estamos na expectativa. É necessário esperar em Deus, se quiser receber as bênçãos espirituais. Toda a nossa expectativa precisa estar em Deus. E o Saber Escola Número 100 diz assim: quem deseja ser batizado no Espírito Santo deve perseverar na oração. Por isso, nós devemos iniciar a semana, né, nesta oração, ensinando aos nossos alunos que é necessário haver uma constância na busca pelo batismo no Espírito Santo e também na construção do nosso relacionamento com Deus, e assim encerrar a nossa aula.
em um momento de oração, na expectativa de receber este presente de Deus, que a senhora mencionou de forma espetacular aqui para nós, em nome de Jesus, né? Mais uma vez, irmã Sheila, pode trazer as suas considerações finais. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de termos estado com vocês ao longo dessas 3 lições e que essas dicas que foram passadas para todos tenham sido valiosas, tenham sido proveitosas nas vossas aulas e que elas tenham ajudado todos os domingos ali, né? A você, professor, professora, conquistar ainda mais aquela sua classe de pré-adolescentes. Que Deus o Sim. abençoe, que no 4º trimestre ele continue lhe usando nesse ministério tão importante, que é o ministério do ensino da palavra de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu aqui agradeço aqui a graça, né, de participar desse programa tão importante, desse momento tão importante para nós, que é essa construção desses saberes aí, né, buscando o aprimoramento e a edificação dos professores e dos alunos que estão frequentes na EBD, né, na nossa Escola Bíblica Dominical, em todas as nossas congregações, seja em Natal, no interior, no Rio Grande do Norte, ou em todo o Brasil, todo domingo tem escola dominical nas Assembleias de Deus, e isso é que é bênção para nossas vidas, né? Eu agradeço a oportunidade de participar, agradeço a confiança do pastor Reinaldo, do pastor Martim Alves, né, que com muito carinho tem nos conduzido aí à presença de Deus, né, em todo esse tempo. Em nome de Jesus, eu agradeço a irmã Sheila a sua participação, e aí também a sua participação, professor, professora, que nos acompanhou durante todo esse trimestre. A semana que vem tem mais, começamos tudo de novo. Amém? Louvado seja Deus por isso. E chegamos ao fim de mais uma revista, né, aqui no podcast EBD, em síntese. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Até a próxima, irmã Sheila. Até a próxima oportunidade, viu? Até Foi a um próxima, se prazer Deus fazer essa quiser. aula com a senhora.